Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma planta muito legal que tem aqui no orquidário. Esse aqui é o Platycerium veitch, a espécie é veitch, variedade Limonei. Essa variedade aqui, ela tem, eu acho que ela recebe esse nome justamente por isso, ela tem essa coloração como se fosse uma cor meio limão, assim, um verde limão, bem clarinho, e ela é muito, muito recoberta por tricomas. Tricomas são, diríamos, pelos, né? Eles ajudam, então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, a gente consegue observar que ele é recoberto por pelos nas folhas, principalmente as folhas mais jovens. As folhas mais velhas, elas não perdem os tricomas, mas conforme a folha cresce, ela diminui a densidade, ou seja, se tivéssemos 100 tricomas por centímetro aqui, quando ela cresce, ela teria, sei lá, 10, sabe? Porque a folha expande e não aumenta a quantidade de tricomas, então ela parece que diminui um pouco. E essa aqui é a fronde, as frondes ou folhas estéreis, tá? Que vão cobrindo o substrato. Como que eu fiz o plantio? Eu peguei aqui um disco de madeira, ele tem uns furinhos, aqui tem um furinho onde eu botei esse pendurador, então ele fica pendurado numa grade. E coloquei por dentro aqui casca de pinos e chips de coco. Posicionei a muda e coloquei então o musgo esfagno em volta. O musgo esfagno, quando eu manipulei ele, eu deixei ele de molho umas horas antes para ele ficar bem molhadinho, tá? Depois apertei para escorrer e fiz o plantio então. Para plantar, aqui a gente não consegue ver porque tá muito discreto. Mas eu coloquei uns preguinhos aqui na lateral, acho que foram 4 ou 5 preguinhos, que eu fui colocando assim de forma em X, né? Para abranger o máximo de espaço possível. E fui passando o fio por cima desse substrato, para ele ficar bem firme. Mas é tão incrível que eu usei essa nylon, tipo fio de nylon que se usa para pesca, que ele é meio transparente. Então é muito discreto, nem parece que tem uma linha aqui por cima. Aqui dá pra ver um pouquinho melhor, ó, o fio de nylon aqui no preguinho, mas ele é muito discreto, tanto que se tu olhar ele assim um pouco mais distante, tu quase não enxerga. E o que é mais legal desse grupo de plantas aqui, que assim como as orquídeas e muitas bromélias são epífitas, ou seja, vivem em cima de outras plantas, elas se fixam muito bem aqui, conseguem sobreviver a baixa umidade ambiental. Elas são plantas que gostam de umidade, mas elas conseguem resistir muito bem à baixa umidade e também são muito resistentes à dessecação, ou seja, às vezes a planta está precisando de água, mas ela está bem igual e ela consegue se regenerar muito rápido. Tanto que aqui essas folhinhas, ó, elas estão um pouquinho desidratadas, tá vendo? Ela está mais maleável, ó. Essa aqui já está um pouco mais durinha. Essa aqui tá bem durinha aqui, tanto que ela fica pra cima. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tirei ela lá daquela parede, vou colocar ela, eu peguei uma bacia, enchi de água e vou colocar ela de molho pra que ela possa reidratar melhor. Então, a gente chama isso de rega por imersão, tá? A planta fica imersa ali. Pode ficar alguns minutos, mas eu gosto de deixar algumas horas assim. Não vai fazer mal pra planta de forma alguma. E daí ela vai hidratar super bem de novo e daí eu vou fixar ela lá no suporte, ok? Essa muda aqui foi uma muda que eu tirei de uma planta maior que eu tenho e eu vou mostrar pra vocês. Essa mudinha foi plantada aqui nessa madeira em maio do ano passado, então faz 1 ano e 3 meses mais ou menos, e vocês veem que ela já conseguiu se fixar e já tá enrolando aqui as folhas estéreis, tá? Folhas estéreis eu chamo porque elas não são capazes de produzir esporos, não são capazes de se reproduzir, então chamo de folhas estéreis. As folhas férteis, elas são essas folhas alongadas, tá? Que ficam penduradinhas, que lembram a galhada de um veado, ou seja, por isso que se chama um chifre de veado popularmente. Eu tenho um outro aqui que é maior, eu vou mostrar pra vocês de onde eu tirei aquela mudinha. Olha isso! Então, essa aqui é a planta mãe, que eu diria. Ela também eu fixei mais ou menos naquele mesmo esquema. Como ela já era maior quando eu plantei, um pouquinho maior só, eu fiz uma bola de musgo um pouco maior já pra ela, tá? Mas não muito grande. Então a gente consegue ver aqui a madeira, ela deve ter uns quase 10 centímetros de espessura.
Não sei que tipo de madeira é, eu comprei em loja de lenha, tá? Lenha e artesanato. E muito legal, ó, ela se fixou muito bem aqui. Até o ano passado, as folhas estéreis, que são essas folhas aqui, elas estavam secas, então ela assume uma coloração um pouco mais amarronzada depois que ela amadurece. Mas agora, nessa época do ano, agora no inverno, ela produziu muitas folhas estéreis. E inclusive mudas. Aqui eu consigo mostrar pra vocês uma mudinha. Aqui tem outra em cima. Desse lado de cá, ela produziu uma muda aqui em cima. Aqui. Uma muda aqui, que cobriu aquela. Essa outra muda aqui que cobriu outra. Certo? Então, tipo, são 5 bebês que nasceram aqui nessa única planta. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais ou menos a data. Ok, tá? Ela foi comprada em setembro de 2019. Então, ela tá fixada nessa madeira desde setembro de 2019. E ela se adaptou muito bem, ó. Vai fazer 2 anos agora. E ela se adaptou muito bem, está se desenvolvendo lindamente aqui. E essas aqui são as folhas que a gente chama de férteis. Férteis porque elas têm capacidade de produzir esporos. Capacidade de serem férteis. Mas elas não produziram esporos ainda. Estou aguardando ansioso o momento na qual ela vai produzir esporos para que eu possa fazer propagação sexuada nela. Então, olha que coisa mais linda, sou apaixonado por essa planta. Quer conhecer mais essas plantas? Acompanhe aqui o canal. E me segue também lá no Instagram. No Instagram eu posto coisas com maior frequência e também fotos e outras artes que eu faço, como por exemplo essa aqui, que foi pintada por mim, certo? Um beijo pra vocês e até já!